Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estudaremos um dos temas mais importantes desse trimestre sobre a unidade cristã. Vamos analisar a experiência da unidade que existia entre a igreja cristã primitiva, que estava se formando logo após a ascensão de Cristo e que foi se formando graças ao testemunho, ao trabalho dos apóstolos. A unidade da igreja cristã primitiva foi o resultado de uma experiência espiritual que eles compartilharam com Cristo. Da mesma forma, o resultado, a unidade da igreja hoje deve de ser o resultado de uma experiência espiritual que nós compartilhamos em Jesus. Primeiramente, eles tinham uma relação íntima com Cristo. Depois que Cristo foi aos céus, eles mantiveram esta relação de uma forma espiritual por meio do estudo, dos relacionamentos, do fazerem refeições e orações juntos. Então Cristo era o elo de união entre todos. E eles exerciam algumas práticas, eles faziam algumas coisas para manterem-se, para aperfeiçoarem esta unidade. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Resumidamente, este era o estilo de vida da igreja cristã primitiva. Eles perseveravam na doutrina. Isso demonstra que o estudo doutrinário é de extrema importância para o fortalecimento da fé. Além disso, eles perseveravam na comunhão, eles se relacionavam uns com os outros, eles congregavam na igreja, e eles perseveravam também no partir do pão e nas orações. Eles faziam refeições juntos, eles oravam juntos, ou seja, eles tinham uma vida social juntos. Essa experiência, amigo ouvinte, entre os discípulos de Cristo foi um testemunho poderoso do poder do Evangelho, do poder transformador da Palavra de Deus e da comunhão cristã. Por isso que você não deve de forma alguma aceitar a ideia corrente por aí de que o cristão não precisa de igreja. Como bem escreveu Robert G. Rayburn, ele escreveu o seguinte, que primeiramente Cristo atrai a pessoa para si, mas ele sempre une essa pessoa a outros cristãos em seu corpo, a igreja. É por isso que Paulo diz, em 1 Coríntios 12:13, que por termos sido batizados em um único Espírito, por meio do Espírito Santo, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, não existe um real desenvolvimento espiritual e da verdadeira unidade e comunhão cristã se não estivermos firmados na palavra de Deus, no estudo doutrinário e nas relações interpessoais e na comunhão na igreja. Amanhã vamos dar continuidade ao nosso estudo e eu agradeço mais uma vez por você estar acompanhando o programa Lições da Bíblia. O resultado da unidade entre a igreja foi o presente da presença do Espírito Santo. Cristo já havia prometido o Espírito Santo como um substituto à altura de Cristo, para que fosse o outro consolador dos seus filhos. Em João 14:16, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. E pouquinho antes de subir aos céus, Jesus prometeu o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Para receberem a promessa do Espírito Santo, primeiramente a promessa do Espírito Santo é um dom da graça de Deus.
O Espírito Santo não é dado como um mérito por nossas obras. O Espírito Santo é um dom de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade que decide se aproximar do pecador por causa da eficácia do sacrifício substitutivo de Cristo. Entretanto, mesmo que o Espírito Santo seja um presente dado pela graça, Deus requer que nós demonstremos que realmente queremos este presente. E a forma como os discípulos demonstraram isso tem muito a nos ensinar hoje, para que demonstremos a Deus que realmente queremos o Espírito Santo, para que recebamos este presente. Vou ler para você o que está em Atos capítulo 1, versos 12 a 14. Como que os discípulos, os cristãos primitivos, demonstraram que queriam receber o poder e a presença do Espírito Santo. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Duas coisas marcaram aqui o preparo dos discípulos para receber o Espírito Santo. Duas coisas aqui em especial demonstraram que eles realmente queriam receber o Espírito Santo para receberem poder, a fim de terem uma vida cristã de sucesso e para serem poderosas testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Eles eram unidos e oravam juntos. Então eles fizeram um período de preparação. Nesse período de 10 dias, eles fizeram uma espécie de retiro espiritual. E entre eles colocaram de parte as divergências, o desejo de supremacia, de querer aparecer, uniram-se em íntima comunhão e oração, e isto os capacitou, isso demonstrou que eles realmente estavam interessados em receberem a promessa de Cristo da presença permanente do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E por eles terem demonstrado que queriam realmente esse dom da graça, o que aconteceu, amigo ouvinte, na vida deles? Estudaremos sobre isso amanhã e eu aguardo a você. Um forte abraço e até lá. O resultado de os discípulos terem permanecido unidos em oração foi que eles demonstraram realmente o interesse pela promessa do Espírito Santo, e o resultado final foi o recebimento do Espírito Santo de uma forma milagrosa e muito poderosa. De acordo com Atos, capítulo 2, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos porque eles eram unidos, porque queriam adorar a Deus juntos e porque tinham colocado de lado todas as divergências entre eles e o desejo de supremacia e de querer aparecer. Como consequência disso, o Espírito Santo foi derramado de uma forma muito poderosa sobre eles no dia do Pentecostes. A palavra Pentecostes vem da palavra grega Pentecoste, que significa 50º dia. Esta festa era uma das 3 festas mais importantes das quais os homens israelitas participavam. A festa do Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa, por isso que é chamada de Pentecostes, ou seja, 50º dia. E nessa festa, o que os homens faziam? Os hebreus levavam a Deus os primeiros frutos da colheita do verão, como uma forma de agradecer a Deus pela colheita, pelas bênçãos e pela prosperidade. Neste momento, judeus
de vários lugares do Império Romano e que falavam diversos idiomas diferentes estavam reunidos para essa festa. E no momento dessa festa, o Espírito Santo, ao descer sobre eles, os capacitou a falarem em outros idiomas, de modo que os judeus que vieram de vários lugares ali do Império Romano, todos puderam entender na língua deles que Jesus era o Messias, era o Salvador e que havia morrido e ressuscitado. O dom de línguas dado no dia do Pentecostes tinha um propósito missiológico muito claro: tornar o Evangelho acessível às pessoas. Não percebemos em Atos capítulo 2 nem de perto um dom de línguas estranhas, porque de acordo com o verso 6 de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo sobre eles, demonstrando que ele estava com eles e a sobrenaturalidade do evento, Atos 2,6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E no verso 8 diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, não tinha aqui um dom de línguas estranhas. O Espírito Santo deu uma capacitação sobrenatural para eles falarem outros idiomas, mesmo não tendo estudado para falar tais idiomas. E no verso 13, quando lemos que alguns ficavam zombando daquilo, dizendo que os discípulos estavam bêbados, isso não indica que o dom de línguas não era compreensível, indica que eles não compreendiam, porque como vários idiomas diferentes eram falados, alguns zombadores, por não entenderem o idioma falado, achavam que aquilo era fruto da embriaguez. Mas quem prestou atenção percebeu que certos discípulos falavam certos idiomas e cada pessoa afluía, ia até aquele discípulo que estava sobrenaturalmente falando o idioma dela. E por isso muitos puderam, amigo ouvinte, compreender o Evangelho, porque o Evangelho ficou acessível a eles pela influência do Espírito Santo, que capacitou os discípulos a falarem em outros idiomas. Este é o dom de línguas bíblico verdadeiro, aquele que torna a mensagem de Deus acessível, aquele que comunica alguma coisa para as pessoas. Amanhã veremos mais resultados ainda da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E eu não quero que você perca também o programa de amanhã. Muita coisa boa temos ainda para estudar ao longo dessa semana. Fique na paz de Cristo, que a graça do Espírito Santo e a presença dele sejam constantemente com você e até o nosso próximo estudo. Como era o estilo de vida da igreja cristã primitiva? É sobre isso que vamos estudar hoje, até mesmo para aprendermos qual é o estilo de vida que Deus espera dos seus filhos de todas as épocas. Vamos ler Atos 2, 42 até 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos ver o retrato de uma igreja realmente próspera.
Era uma igreja que primeiramente perseverava na doutrina dos apóstolos, da doutrina bíblica, e eles tinham muitas coisas em comum. Eles ajudavam uns aos outros, eles vendiam propriedades e bens e distribuíam entre aqueles que precisavam, à medida que iam surgindo necessidades. Eles faziam da Bíblia a regra de fé e prática deles. Eles faziam refeições juntos, adoravam a Deus juntos. E diz o verso 47 que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, esse estilo de vida deles era atraente para as demais pessoas. E no verso 43 nós lemos que eles também exerciam os demais dons espirituais, porque muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, era uma igreja que crescia. De acordo com o verso 47, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ou seja, era uma igreja saudável, que crescia em todos os aspectos. Era uma igreja que não parava de crescer. Era uma igreja em que pessoas se convertiam a Cristo, porque a base dessas pessoas era a palavra de Deus. Os sermões não eram sermões água com açúcar, eram sermões que realmente apresentavam um alimento sólido para as pessoas. E os apóstolos seguiram à risca o que Cristo pediu em Mateus 28:20, de que ao fazer discípulos novos, eles deveriam ensinar esses discípulos a guardarem todas as coisas. Deus quer, amigo ouvinte, que a sua e a minha igreja hoje sejam igrejas saudáveis. Igrejas que realmente demonstrem o amor de Deus na forma de tratarmos as pessoas e ajudarmos aos necessitados. Deus quer uma igreja que seja baseada no estudo da Bíblia, tenha como base o estudo da Bíblia. Deus quer uma igreja em que as pessoas sejam unidas, orem juntas, tenham uma vida social juntas para que as pessoas se fortaleçam mutuamente na fé. E se nós, amigo ouvinte, adotarmos esse estilo de vida da igreja primitiva, sem sombra de dúvidas, Deus vai também acrescentar a nossas igrejas, dia a dia, aqueles que estarão sendo salvos. Deus vai abençoar os esforços evangelísticos de uma igreja que trabalha assim. E uma igreja que trabalha assim será atrativa, atraente para as pessoas de fora, porque ao elas perceberem a transformação que Deus ocasiona em nossos corações, elas vão também querer experimentar aquele tipo de transformação. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero que você mais uma vez acompanhe o programa Lições da Bíblia aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Hoje vamos ver alguns dos pecados mais graves, dos pecados que mais irritam a Deus que podem existir na igreja de qualquer um de nós, especialmente em nossas vidas, se nós não ficarmos atentos ao que o Espírito Santo nos revela acerca de nós mesmos. O Espírito Santo, amigo ouvinte, nos revela coisas acerca de nós mesmos para Ele poder nos curar, para Ele poder nos transformar. E se nós estivermos atentos a isso, com certeza muitas coisas ruins que ainda fazem parte da nossa natureza, o Espírito Santo vai nos ajudar a trabalharmos isso, para irmos melhorando, aperfeiçoando o nosso caráter. Agora, existem pecados muito graves, obviamente, existem outros pecados graves, mas eu quero destacar alguns. Um em especial, que foi punido severamente na igreja cristã primitiva, que foi o pecado da cobiça, da mentira direta ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, nós lemos sobre um homem chamado Ananias e sua mulher chamada Safira. Eles haviam vendido uma propriedade e Deus não havia pedido nada para eles. De comum acordo, este casal reteve parte do preço do campo, da propriedade vendida, e eles haviam prometido fazer essa doação para a igreja cristã primitiva, mas eles, por causa da cobiça, que já vinham alimentando esta cobiça, obviamente, há muito tempo, porque a cobiça
que leva ao pecado é um processo de pensamento, ela não ocorre de uma hora para outra. Eles decidiram mentir abertamente ao Espírito Santo. Eles haviam prometido que dariam aquela parte do campo e depois eles reteram para eles mesmos aquela parte. E se Deus, amigo ouvinte, não punisse esse pecado da cobiça da forma como ele puniu, a igreja cristã primitiva não teria respeitado a Deus e, obviamente, essa mentira aberta contra o Espírito Santo traria sérios prejuízos para a igreja. A igreja precisava entender que Deus, mesmo sendo amoroso, Deus precisa ser respeitado. Em Atos 5, 13 e 4, nós lemos que Pedro revelou que Satanás encheu o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo. E por ele ter cobiçado algo que já não era mais dele, Deus o puniu e Ananias e Safira acabaram morrendo. E Deus, com aquele incidente, que obviamente ocasionou dor no coração de Deus, mas com aquele incidente Deus pôde mostrar para a igreja cristã primitiva a importância de respeitar ao Espírito Santo. E aquilo proporcionou, fez com que a igreja crescesse em respeito, em temor a Deus. O pecado, amigo ouvinte, da cobiça, ele é um processo que começa na mente. E se nós, amigo ouvinte, não dominarmos isso, estaremos transgredindo o que é o 10º mandamento. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Nós não devemos cobiçar aquilo que pertence aos outros. Não é nenhum erro e é até muito bom que você cobice ter boas coisas como os outros têm. Você tem que desejar ter boas coisas. Agora, não podemos confundir isso com cobiça, não é? Desejar ter coisas boas é uma coisa. Cobiçar aquilo que é do outro, isso é pecaminoso. E isso leva a pecados maiores. Porque quando a pessoa não controla a cobiça, ela pode fazer de tudo para satisfazer aquele comportamento de cobiça. Pode roubar, pode defraudar alguém, pode mentir, ou seja, a cobiça realmente, como dizem muitos, é a mãe dos pecados, de todos os pecados. É por isso que a cobiça é uma das coisas que mais entristecem ao Espírito Santo. Porque é algo que começa na mente, é um processo de pensamento. A pessoa tem tempo para refrear os pensamentos cobiçosos, e as práticas cobiçosas também, para não chegar num nível mais elevado ainda de corrupção. Em contrapartida, amigo ouvinte, enquanto Ananias e Safira foram cobiçosos, lemos em Atos, capítulo 4, 32 a 37, a respeito de um outro cristão primitivo chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Aquele homem, sim, cumpriu com sua palavra diante do Espírito Santo, vendeu um campo, levou o dinheiro até os pés dos apóstolos de livre e espontânea vontade. Ele fez um voto com Deus, diríamos assim. Os apóstolos nunca pediram isso. A igreja cristã, quando as pessoas doavam, era de livre e espontânea vontade para eles se ajudarem uns aos outros. Vemos dois extremos, uma diferença muito grande entre Ananias e Safira, o casal cobiçoso, e entre Barnabé, uma pessoa benevolente. Que você e eu adotemos o exemplo de Barnabé e não sejamos cobiçosos como Ananias e Safira. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero ter a sua companhia novamente. Um grande abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático
E com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Outra coisa que marcava e muito o estilo de vida da igreja cristã primitiva era o cuidado para com os pobres. Entretanto, amigo ouvinte, o cuidado para com os pobres não era um falso socialismo que nós vemos em nosso país. Na Bíblia, o cristão é incentivado a cuidar dos pobres, mas não estimular os pobres à preguiça. Mas nós vamos estudar mais sobre isso amanhã. Amanhã eu abordarei esse assunto de uma forma mais ampla. Como podemos ser cristãos que ajudam os pobres de verdade, ok? Mas antes veremos hoje que era realmente uma característica marcante da igreja primitiva ajudar as pessoas necessitadas. E eu queria ler para você hoje o que está em 2 Coríntios capítulo 9, dos versos 8 ao 15, que diz o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui o apóstolo Paulo está falando do quanto Deus faz questão de que seus filhos ajudem aqueles irmãos mais necessitados. E Paulo diz aqui nesse texto que é desejo de Deus enriquecer os seus filhos em tudo para toda generosidade, a fim de que ao eles ajudarem aos pobres, isso também seja como um tributo de graça a Deus. Faz parte da adoração ao Criador dos pobres, não da pobreza, mas ao Criador dos pobres, faz parte da adoração a Deus a ajudar aos necessitados. E era uma característica marcante da igreja cristã primitiva. Aqui em 2 Coríntios lemos, que Paulo ele arrecadava dinheiro e donativos para ajudar as igrejas mais pobres, que só poderiam retribuir as igrejas em melhores condições financeiras orando por eles. E Paulo elogia esse trabalho de assistência social, porque a verdadeira missão do evangelho, o verdadeiro evangelho, amigo ouvinte, ele leva a Cristo e também ajuda as pessoas a atenderem às suas necessidades físicas. Agora, o oposto também é o contrário. O falso evangelho só quer atender necessidades físicas, mas não quer levar as pessoas à cura da alma. Como cristãos, precisamos entender que é a nossa missão, acima de tudo, levar o pão espiritual para livrar as pessoas da morte eterna e do lago de fogo, mas também devemos sentir que é nossa responsabilidade amar as pessoas, cuidar das pessoas, repartindo com elas algo daquilo que Deus tem nos dado. Amanhã, amigo ouvinte, eu quero estudar com você um pouco mais sobre esse tema para finalizarmos a lição, para você ver que realmente o ajudar aos pobres fazia parte do estilo de vida da igreja cristã primitiva e deve fazer parte do seu e do meu estilo de vida também. Entretanto, ajudar aos pobres nada tem a ver com o falso socialismo que existe em alguns países. Em alguns países, tem-se a tendência de querer tirar forçadamente, diríamos assim, dos mais ricos, por meio do grande aumento de impostos para dar
migalhas para os mais pobres, acomodando-os a uma situação de miséria e de falta de empreendedorismo. Porém, na Bíblia isso é diferente. E eu convido a você a acompanhar o programa Lições da Bíblia de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Ao longo dessa semana, amigo ouvinte, aprendemos algo sobre o estilo de vida da igreja cristã primitiva e percebemos o quanto eles faziam diferença na sociedade onde eles viviam. Os seguidores de Cristo contavam com a simpatia de todas as pessoas porque os seguidores de Cristo faziam a diferença na sociedade, exercendo seus dons espirituais, sendo bons cidadãos, ajudando aos necessitados. Eles permitiram que Jesus Cristo mudasse, moldasse, transformasse o estilo de vida deles. Entretanto, nós precisamos, amigo ouvinte, nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa questão para não corrermos o risco de irmos para um outro extremo. Existe um extremo entre os cristãos de pregarem somente o evangelho, falarem de coisas espirituais e não atenderem às necessidades físicas daqueles que realmente precisam. E existe um outro extremo que torna o evangelho simplesmente uma obra assistencial, sem com isso incentivar as pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador e sem ensinar as pessoas a empreenderem, a serem alguém na vida, a se desenvolverem. Eu queria ler 2 textos bíblicos para você para equilibrarmos isso, para não irmos para um extremo nem para outro. E especialmente para você evitarmos este falso socialismo que tem imperado em vários países da América Latina, precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitos têm ensinado uma espécie de obra assistencial que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o cristão ele não pode ser influenciado por ideologias humanas. O cristão tem que ser moldado pela ideologia bíblica. O cristão tem que pensar bíblica e teologicamente, e não ideologicamente. Em primeiro lugar, em Tiago 1,27, o apóstolo diz que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar os pobres, aos órfãos e as viúvas em suas necessidades. Primeiro ponto, o cristão não pode ser insensível ao sofrimento e à dor das pessoas. O cristão que é insensível ao sofrimento e à dor das pessoas, ele ainda não teve o encontro com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se demonstrava muito sensível às dores, às necessidades, às carências das pessoas. Por isso, se você quer realmente ser um cristão comprometido com aquilo que a Bíblia ensina, você precisa exercer algum tipo de obra assistencial. Você tem que separar uma parte das suas ofertas para ajudar os necessitados. Você precisa fazer algo em favor de crianças abandonadas, de idosos abandonados por familiares em asilos. Você precisa fazer algo por aqueles que estão encarcerados. De alguma forma, Deus pode te usar poderosamente para atender aquelas pessoas que precisam. Porém, de acordo com a palavra de Deus, ajudar aos pobres não é só dar o peixe para eles, diríamos assim. É também ensiná-los a pescar. Especialmente aqui no nosso país, existe uma tendência nada bíblica de repartir uma migalhazinha com as pessoas e não ensiná-las a empreenderem, para não dependerem de migalhas, mas para quererem algo mais na vida.
Temos que ajudar as pessoas, com certeza, mas também temos que ajudar as pessoas a crescerem mais ainda, para terem melhores condições de vida ainda. E o texto que nos mostra esse princípio se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, vou ler dos versos 6 até o 10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Verso 12. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Aqui está o equilíbrio bíblico, amigo ouvinte. Ajudamos ao pobre dando-lhe o peixe, mas ajudamos também ao pobre ensinando a pescar. Você que é um cristão que pensa biblicamente, teologicamente, você precisa apresentar esses dois lados da moeda. Na sua pregação, no seu ensino, e obviamente esses dois lados da moeda precisam fazer parte do seu estilo de vida. E eu recomendo que você leia o capítulo 23 do livro Beneficência Social, da escritora cristã Ellen White. Ela é muito clara em dizer que como igreja precisamos sim, na nossa ministração da palavra, atendermos às necessidades das pessoas. Mas não apenas isso, devemos ensinar os pobres a fazerem trabalhos manuais, atividades que possam também trazer uma renda para eles, a fim de que eles não sejam um peso para a igreja e para a sociedade. Se nós seguirmos a Bíblia, amigo ouvinte, nós evitaremos os extremos. Evitaremos o extremo da falta de amor, de várias pessoas que não se dedicam em nada a ajudar os necessitados, e evitaremos o extremo de prejudicarmos a vida e a mente das pessoas mais pobres, deixando-as de ensinar a crescerem, a se desenvolverem, a fazerem algo mais por elas mesmas. Que Deus abençoe a você, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.